Fala, investidores, tudo bem? Aqui é o Vini e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o uso correto da planilha automática de ações. É bem importante que vocês não pulem esse vídeo, pode ser que ele vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou explicar aqui da forma mais simples possível para vocês, para deixar o vídeo também bem rápido. Eu vou tentar, mas como são bastante detalhes, eu peço então que vocês prestem bastante atenção em tudo que eu vou fazer, porque essa planilha ela tem diversas informações a se preencher e diversas funcionalidades, então é bem importante que vocês aprendam da forma correta a mexer nela. Então, primeiramente, vocês vão receber o arquivo assim e vai dar possivelmente uma pergunta aqui para vocês, assim como está dando para mim, habilitar edição. Aí vocês vão clicar em habilitar edição e pode ser que ele dê uma pergunta para habilitar conteúdo, assim como ele deu aqui no meu, de fontes externas. Vocês vão sempre habilitar. Por que vocês vão habilitar? A planilha, ela tem uma parte que ela puxa o preço da internet, então que seria essa aba aqui, ó. Então, à medida que ele está carregando aqui para mim, aqui embaixo, ó, executando consulta em segundo plano, e ele atualiza os preços na internet de forma automática. Depois de feito isso, aqui nessa aba geral, vocês não vão mexer em nada na planilha. A única coisa que vocês vão fazer, vocês vão vir aqui nas abas 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, e vocês vão começar a preencher com as ações que vocês têm. Então, olha só, se vocês tentarem preencher aqui o código da ação, ele vai dar negado, porque a planilha ela tem uma senha. Muita gente me pergunta por que a planilha tem essa senha. Como ela tem diversas funções e diversos gráficos, se não tivesse a senha, ia ser muito fácil de desconfigurar a planilha. Então, por isso, não é interessante que vocês desbloqueiem. Caso ocorra algum problema, vocês podem me chamar no Insta, alguma coisa que alguém precise desbloquear a planilha por algum motivo. Eu também vou deixar aqui na descrição os tempos, para quem quiser dar uma olhada somente como faz alguma venda ou somente como faz alguma coisa, vou deixar os tempos do vídeo para ficar mais fácil para vocês também. Depois disso, vocês vão vir aqui então começar a preencher com as ações que vocês têm na corretora. Vocês vão vir aqui e eu sugiro que vocês coloquem na ordem de preferência de vocês. Então, por exemplo, vocês querem ter o maior, vocês têm preferência em ter ações da Itaúsa. Então, coloquem a Itaúsa aqui para o primeiro. E aqui, vocês vão vir daí aqui em cima. Depois na edição eu vou colocar um zoom aqui para ficar mais fácil. E vocês vão colocar o código da ação. Sempre o código, nunca o nome, porque é o código que vai puxar o preço da ação. Aí, Itaúsa, código 4. E nunca coloquem o F aqui, quem estiver comprando ações no fracionário, sempre o código sem o F. Por que vocês vão colocar o código? Porque ele já puxa nessa coluna geral o preço da ação. Pode ver que aqui o gráfico em pizza ele já alterou também. Aí vocês vão seguir fazendo. Daí vocês vão pegar os dados da corretora de vocês. Então quem não tem o histórico completo de compras, eu até não sugiro que vocês façam isso porque vai demorar muito, vocês vão pegar os dados que a corretora fornece. Então quem tiver, por exemplo, pegando a planilha no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, dia 18/7/2020. Aí vocês vão colocar a quantidade que diz lá que vocês têm na corretora. Então, por exemplo, eu tenho 100 ações, quem tiver mais de uma corretora, então pode fazer o somatório. E aqui vocês vão colocar o preço médio de vocês de aquisição na corretora. Então vamos colocar aqui, por exemplo, eu tenho 12 ações da Itaúsa. Ele já vai dar aqui, no caso, o prejuízo que eu estaria levando na Itaúsa, no caso em relação ao preço atual dela, que hoje no mercado está 10,27. E olha só, ele já fica assim a aba geral, porque as outras ações ainda não estão preenchidas, tá bom? À medida que a gente for preenchendo, ele vai igualando. Outra coisa que é bem importante, aqui vocês vão ver, aqui embaixo, ó, ele tem algumas abas que ficam escondidas, ó. Mas é só ir clicando que ele vai abrindo. As ações que vocês não tiverem, então, por exemplo, quem tiver menos de 30 ações, quem tiver 28, 29, enfim, vocês vão sempre deixar o número 30. Ou algum número de 1 a 30. E à medida que vocês venderem os ativos, vocês sempre vão colocar um número de 1 a 30 no lugar. Então eu vendi aqui Itaúsa. Eu vou apagar ela da minha planilha. Ó, aqui eu vou deixar com quantidade 1 e preço unitário 1. Aqui eu também vou alterar para 1. Se eu não fizer dessa forma, se eu simplesmente excluir, olha o que vai acontecer. Vou vir aqui de novo na aba geral, ele vai dar um erro na planilha toda. Então ele não vai pegar o gráfico, então a gente vai voltar aqui, 1, na quantidade a gente vai botar 1 e valor unitário 1. Dessa forma ele vai ajustar a planilha toda. Eu vou seguir então com o preenchimento de algumas ações, como se eu tivesse algumas ações em carteira. Eu não vou colocar a data aqui para agilizar um pouquinho, tá? Então eu vou colocar algumas ações que eu conheço, agora o código de cabeça, as ações que eu tenho na minha carteira, que eu me lembro, para vocês verem como é que funciona. Vamos botar aqui 20 ações da Fras-le ao preço de 5. Eu tenho mais 30 ações da Fleury ao preço de 20. Agora vamos voltar aqui. Eu tenho Energias do Brasil ao preço de... Tenho 15 ações ao preço de 15 também. Engie, eu tenho 10 ações ao preço de 40.
e Itaúsa eu tenho 25 ações ao preço de 10. Vocês já viram como o percentual ele já acaba ficando da maneira correta, porque ele vai equilibrando as ações que a gente tem em carteira. Então, olha, aqui ele puxou, tá? Já puxou os valores de todas as ações que eu coloquei. Pode ser que alguma tenha dado algum erro no Google que não tenha cotação. Daí vocês vão ter que colocar o preço manual, mas isso é bem raro de acontecer. Essa aqui é a única coluna que vocês podem mexer na planilha, mas eu não aconselho, porque ele vai acabar desconfigurando. Pode ver que ele tem uma função para puxar todos os preços, procurar a ação que vocês têm e puxar o preço para dentro dessa aba geral. Se por acaso vocês quiserem colocar um preço manual, depois vocês podem voltar à função. Então vocês vão pegar, vocês vão ir em alguma coluna que já tenha pego essa função, vocês vão dar Ctrl C e Ctrl V para ele puxar de novo a função de copiar esses preços que ele está puxando aqui na aba de preço da internet, tá bom? Quando for feita a venda de uma ação, vocês vão fazer da seguinte forma. Vocês vão colocar o sinal negativo antes da quantidade, então vai ser, por exemplo, menos 20 aqui, e vocês sempre vão colocar o preço de venda como se fosse o mesmo preço médio de vocês. Então vocês vão colocar aqui 10. E aqui vocês vão lançar o prejuízo que vocês tiveram ou lucro nessa aba de vendas. Vocês vão colocar então, por exemplo, a data, vamos colocar de novo aqui a data de hoje, vocês vão colocar o código da ação, isso aqui é mais para controle pessoal de vocês e também a contabilização geral da planilha. Então, por exemplo, eu tive um lucro aqui de 50. Aí vocês vão colocar aqui e ele vai jogar esse lucro aqui na parte de operações, tá bom? Uma coisa que é importante destacar, por que vocês sempre vão colocar o preço médio de venda igual o preço que vocês pagaram? Porque quando a gente faz a venda de uma ação, ele não altera o nosso preço médio, ele só altera quando a gente faz uma nova compra de uma ação. E aqui, outro fator que vocês têm que tomar bastante cuidado é que esse lucro ou prejuízo, ele não vai estar correto. Esse lucro ou prejuízo, ele é para contabilizar as ações que restam na carteira de vocês com relação ao preço atual das ações. Então, por que vocês não devem levar em conta? Porque aqui ele vai estar sempre alterando o valor atual da ação. Então, ele sempre vai estar alterando o lucro. Então, por exemplo, se vocês levassem esse valor aqui em conta, ele acabaria alterando o lucro que vocês tiveram nessa operação aqui. Então, por isso, vocês precisam lançar de forma manual, fazer o cálculo manual do lucro ou prejuízo de vocês e lançar aqui nessa parte. Quando for uma venda total da ação, vocês vão fazer da mesma forma, vocês vão somar ali o valor que vocês tiveram de lucro ou prejuízo, lançar aqui na parte de vendas, mas vocês vão tirar essa ação da planilha, olha só. Então, por exemplo, aqui eu teria vendido 25 ações, né? Eu liquidei a minha posição. Vocês viram aqui que ele ficou zerado e deu erro na planilha. A gente apaga aqui da planilha e volta na quantidade 1 e preço unitário 1 e aqui volta com o código 1. Então vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos tirar essa parte. Agora eu vou explicar uma outra coisa para vocês. Vamos supor que vocês fizeram várias compras durante o ano e acabaram se perdendo, não sabem mais se vocês estão corretos. Vocês vão pegar de novo os valores da corretora e vão lançar tudo de uma vez só. Ou até mesmo se vocês preencheram toda a planilha aqui, vocês podem pegar o preço médio de vocês. Então vamos colocar aqui. Eu comprei mais 25 Itaúsa ao preço de R$12. Depois eu comprei mais 50 ao preço de 10. Depois mais 100, mais 1.000 ações ao preço de 9. Aí olha só, ele acabou ficando, digamos que vocês preencheram todas essas colunas de compras aqui. Aí, para não precisar ficar criando novas colunas, vocês vão anotar esse preço médio de vocês, 9,14, e aqui eu tenho 1.100 ações então agora. Olha só estou copiando aqui de baixo. Aí vocês vão lançar como se fosse uma compra só. Então eu apaguei tudo, tenho 1.100 ações ao preço de 9,14. Aí aqui eu vou apagar. Isso é importante vocês fazerem também quando terminar o ano, porque vocês vão ter várias compras aqui durante o mesmo ano, vários aportes, e dessa forma a planilha de vocês ela não fica cheia. Então toda vez que virar um ano novo, vocês vão fazer dessa forma aqui, e isso fica até mais fácil para o controle de imposto de renda de vocês, porque esse aqui vai ser a quantidade e preço médio que vocês vão lançar quando for fazer o imposto anual de renda de vocês, na parte de bens e direitos. Agora eu vou explicar de forma bem rápida como vocês lançariam um desdobramento e um agrupamento de ações. Então vamos supor aqui que eu tenha 1.000 ações da Itaúsa ao preço de 10. Eu vou usar esses valores aqui porque fica mais fácil para mim. O que é um agrupamento ou um desdobramento de ações? O desdobramento nada mais é do que a gente ter mais ações a um preço unitário menor. Então vamos supor que a Itaúsa ela fez um desdobramento de 1 para 2. Então quem tinha uma ação vai acabar ganhando 2 ações. Então agora, ao invés de ter 1.000 ações, eu vou ter 2.000 ações. E ao invés do meu preço unitário ser 10, eu vou ter um preço unitário de
de 5 aqui. Então, pode ver que não alterou nada o meu valor de compra. Então, antes eu tinha 1.000 ações ao preço de 10, eu tinha 10 mil reais, e agora eu tenho 2.000 ações ao preço de 5. Para quem se perder aqui nessa questão de desdobramentos e de agrupamentos, é importante, como eu disse, sempre volta e olha o valor que está na corretora de vocês. E o agrupamento ele vai ser o contrário. Então eu tenho 2.000 ações aqui e um agrupamento de 2 para 1, vamos supor. Então agora eu vou passar a ter 1.000 ações e agora eu tenho um preço unitário de R$10. Lembrando que nunca vai alterar aqui o valor total investido. Aqui embaixo a gente tem um pequeno manual sobre como fazer os agrupamentos e os desdobramentos para vocês entenderem melhor, mas eu acho que no vídeo aqui também fica bem claro. Como vocês vão lançar as bonificações? As bonificações são ações que a gente acaba ganhando de forma gratuita da empresa. Então aqui eu tenho 1.000 ações, digamos que a Itaúsa estaria me bonificando em mais 10% em ações. Eu acabaria ganhando 100 ações e o custo é zero, eu não tive custo nenhum para ganhar essas ações, então coloca aqui custo zero, consequentemente ele vai baixar o nosso preço médio. Uma dica importante para vocês é vocês podem vir aqui para se organizarem melhor e clicarem 2 vezes aqui onde está no lugar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vocês vão clicar 2 vezes e ele vai abrir para vocês editarem. Vocês podem colocar os códigos das ações que vocês têm. Então olha só, eu estou só digitando os códigos que eu tenho aqui em cima, porque depois da minha busca isso vai ser bem mais fácil quando eu for lançar uma compra nova nessas ações. Cliquei 2 vezes aqui, ele já abre de novo e eu vou começar a organizar a minha planilha. Agora, explicando essa outra aba da parte da rentabilidade. Aqui na rentabilidade, o que vocês vão mexer? Ela está liberada, mas é importante que vocês não mexam em nada disso aqui, ó. Vocês só vão poder mexer nessa parte aqui, onde diz valorização, ação na carteira, valor hoje, valor de compra e o código da ação. Por que isso? Se eu bloqueasse essa parte da planilha, vocês não conseguiriam fazer os filtros. Então aqui a gente consegue fazer o filtro de valorização. Então eu quero, por exemplo, a menor valorização da minha carteira. Aí olha só, ele puxou aqui as ações no caso que a gente não tem, eu quero agora a maior valorização. Ele já altera aqui o gráfico também, e aqui essa barra em vermelho, ela vai ser o valor da ação hoje, então considerando a cotação dela de agora, e aqui o valor de compra, o valor buy, ele seria o valor de compra, que é o valor que a gente pagou nas ações. Então aqui ele é mais para um controle de valorização, de quanto a gente tem investido, de percentual das ações que a gente tem em carteira, e os filtros eles acabam facilitando na nossa organização. Aqui para baixo a gente também tem um gráfico para facilitar a visualização com o lucro do valor atual das ações para o valor que a gente pagou, o lucro em operações e também o lucro com dividendos. E aqui a gente também tem só o ganho da carteira, sem as operações e sem os dividendos. E também, de novo, um gráfico com o valor de compra e o valor das ações hoje. Um ponto que eu esqueci de destacar, quando a gente tiver um prejuízo aqui nas vendas, a gente vai somente colocar o valor negativo. Então vamos fazer o mesmo procedimento aqui, só que ao invés de ter um lucro em Itaúsa aqui, eu teria tido um prejuízo de 50. Então menos 50 e ele já vai rentabilizar aqui o prejuízo em R$50 nas minhas operações. Outra coisa aqui interessante dessa planilha, essa parte aqui de porcentagem ideal, ela é para a gente ter um controle mais manual. Então, por exemplo, aqui eu quero ter 7% da Itaúsa. Aqui a gente pode editar também, ele está liberado. Então olha só, quero ter 7%, quero ter 8%. Aqui isso vai de cada um, isso é mais para um controle mesmo, para a gente lembrar o percentual que a gente quer ter dessas ações na nossa carteira. Então essa parte aqui ela não interliga com nenhuma outra da planilha. Passando aqui agora para a parte das metas aqui embaixo, a parte das metas é para focar em quantidade de ações que a gente quer ter. Então à medida que eu for colocando aqui, a minha meta ela é ter 5.000 ações da Itaúsa, por exemplo. Aí ele vai colocar aqui quantas ações falta e qual o valor eu ainda preciso investir para chegar na minha meta de ações da Itaúsa, por exemplo. Se eu quiser ter uma meta aqui de 100 ações na Engie, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai dar o valor que eu ainda preciso investir, levando em consideração o preço atual. E aqui ele está em quantidade de ações, porque eu acho que o pequeno investidor, quem está começando agora na Bolsa, a gente precisa ter mais um foco de acumular ações, acumular quantidade e número de ações. Indo agora aqui embaixo na parte de dividendos, a última aqui da planilha, a última do vídeo, vocês vão encontrar essa tabela bem extensa e eu fiz a separação de juros sobre capital próprio e dividendos. Pode ver que eu copiei aqui a empresa 2 vezes e esses nomes aqui eles puxam quando a gente coloca aqui na parte dos códigos de ações. Então aqui a gente vai começar a lançar. Então à medida que a gente começar a ganhar os dividendos na corretora, a gente vai lançando aqui. Então por exemplo aqui em janeiro vamos supor que eu ganhei R$100 de dividendo da Itaúsa.
Então, à medida que a corretora for declarando ali que eu recebi, a gente vai colocando aqui na tabela. Olha só, o gráfico em base ele já puxa aqui de forma bem fácil. Se for juros sobre capital próprio, a gente vai lançar na coluna de juros sobre capital próprio e assim por diante com todas as empresas. Quando for fundo imobiliário, vocês também podem lançar os fundos imobiliários na planilha. Então, no lugar das ações, vocês vão só colocar o código dos fundos. Então, por exemplo, aqui vamos colocar um fundo que eu tenho hoje, HFOF11. Vocês vão ver aqui, ele já puxa também o valor do fundo, ó, na aba geral. E aqui na parte de dividendos, ele já puxa também. Daí a dúvida que vocês têm, eu lanço o rendimento em qual dos dois? Tanto faz, isso aqui é mais para controle pessoal de vocês e para lançar no imposto de renda. Então, o fundo imobiliário ele só paga rendimentos, então tanto faz se é juros sobre capital próprio ou dividendos. Outra dúvida que surge bastante de quem já está usando a planilha é aonde lançar, como lançar a renda fixa. Então a renda fixa vocês vão fazer o mesmo esquema, vocês vão deixar um valor aqui de 1 a 30 e aqui na quantidade vocês vão deixar o valor 1 e vão colocar no preço o valor que vocês têm hoje em renda fixa. Então, por exemplo, aqui eu tenho, vamos botar aqui 100 mil reais em renda fixa. Olha só, 100 mil reais. Aí o que é importante cuidar? Pode ver aqui que ele ficou como se eu tivesse tido um prejuízo, porque ele está puxando o valor da ação 7, que seria o valor 1 de hoje. Então, aqui na aba geral, onde a gente tem como renda fixa, então é a coluna 7, a gente vai alterar o valor da ação para 100 mil reais. Ó, coloquei aqui 100 mil, olha só, ele já ficou correto. E os juros dessa aplicação vocês podem lançar também aqui na aba de dividendos. Aí tanto faz para você se vai lançar no juros sobre capital próprio ou aqui nos dividendos, mas é importante colocar porque é um juro que a gente recebe, então ele soma na nossa rentabilidade. Quem for depois não ter mais a renda fixa, quem for realocar, aí é válida a regra de voltar, dar um Ctrl C aqui na função e um Ctrl V aqui embaixo para ele voltar ao valor 1 e puxar para quando a gente colocar um código de ação aqui na coluna 7, ele puxar o valor da ação que a gente está colocando para cá. Voltando aqui na aba de dividendos, eu coloquei uma função aqui embaixo para que a gente tivesse o nosso histórico de pagamento de dividendos. Então, à medida que a gente for ganhando nos anos, a gente vai descendo esses dividendos aqui para baixo. Então, eu coloquei aqui do ano de 2018 até o ano de 2025. Mas quem quiser pode ir somando os anos. Então, por exemplo, para não preencher toda a planilha aqui, vocês conseguem alterar aqui o ano. Então, por exemplo, aqui daria para colocar 2016, por exemplo. Olha só, 2016, aí quem investe antes já coloca aqui desde 2016 até o ano que for investindo. E depois, conforme o tempo for passando e aqui se acumular, pode somar 2 ou 3 anos, enfim, não tem problema, e ir fazendo os somatórios e colocando aqui nos meses. Então aqui vocês vão poder editar também. E aqui ele também dá um somatório para ter o valor total anual. Olha só, daí vocês vão sempre colocar aqui do ano de janeiro, fevereiro, março, ele tem organizado por meses para facilitar também. E à medida que vocês forem terminando os anos, então, por exemplo, agora eu estou gravando aqui em 2020 esse vídeo, então em 2020, digamos que eu ganhei, vamos colocar aqui mais alguns valores para dificultar um pouquinho. Então eu ganhei aqui 100 reais aqui, 100 reais aqui, aí depois, quando virar o ano, quando eu for iniciar um novo ano, eu vou fazer da seguinte forma, eu vou pegar aqui o ano de 2020, ó, eu vou baixar aqui os meus dividendos, 100 reais, 100 reais, 100 reais. Aí ele sempre vai ter o somatório aqui embaixo. Ó. Daí é só copiar daqui para a coluna de 2020 e aqui na planilha a gente vai apagar. Olha só, vou apagar e vou iniciar um novo ano. Quem preferir também tem uma outra forma de fazer. No caso aqui eu vou botar no arquivo onde a gente tem, então dá para vocês fazerem assim. Quando terminar um ano, vocês vão vir aqui dentro do arquivo da planilha, vocês podem copiar ele e colar ele aqui para a tela de vocês. Olha só, vocês vão vir copiar e colar e ele vai gerar um arquivo novo. Dessa forma vocês conseguem manter o histórico, por exemplo, eu quero guardar o meu histórico de 2019, o de 2020, o de 2021 e assim vocês vão ter todos os anos de vocês de investimentos contabilizados aqui na planilha de uma forma bem rápida para acessar e também bem simples de vocês entenderem. Quem tiver qualquer dúvida sobre o uso dessa planilha, vai estar aqui na descrição os tempos de cada coisa que eu falo aqui, na parte das vendas, de dividendos, na parte de como iniciar o preenchimento, mas é bem importante que vocês olhem de novo o vídeo para entender se ficou alguma dúvida e quem tiver dúvida também pode me perguntar no e-mail de suporte, que também vai estar aqui na descrição, ou até mesmo lá no meu Insta, que também vai estar aqui na minha descrição. É só mandar um direct aí que eu respondo para ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado e que tenha facilitado o uso de vocês. Valeu!